Oi. Som, testando. Som. Pode começar? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos orar, gente, iniciando mais um estudo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tem aqui, boa noite. Ô Jefferson, ora por nós, por gentileza. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia de estudo, Senhor. Que o Senhor venha nos confrontar, Senhor. Que o Senhor venha trazer discernimento, Pai, sabedoria para nós, Senhor. Usa a vida do pastor Pedro, Senhor. Que ele venha falar da tua verdade ali, Senhor, que contém na Bíblia, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida daqueles que já chegaram, Senhor. E aqueles que estão por vir, Senhor. Abençoa também, Senhor, aquelas pessoas que de certa maneira não pôde vir, Senhor, mas o Senhor sonda e conhece os corações. Amém, Senhor. Jesus. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, que seja um estudo confrontante, Senhor, um estudo que podemos sair daqui, Pai, com mais esperança no Senhor, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, tira de nós toda distração, Senhor. Que o nosso foco seja o estudo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Apocalipse capítulo 2, rapaz. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Nós chegamos na parte aí das 7 igrejas da Ásia, né? O Apocalipse todo o livro de Apocalipse, originalmente, né, é endereçado a essas 7 igrejas, todo o livro. Mas nessa parte, né, do capítulo 2 ao capítulo 3, João especificamente, ele vai tratar aqui individualmente da condição de cada uma dessas 7 igrejas, né? Então, ou seja, o Apocalipse, o livro, foi escrito para essas 7 igrejas, todo o livro, mas no capítulo 2 e no capítulo 3, João vai tratar individualmente da condição de cada uma dessas 7 igrejas, né? Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? São 7 igrejas. No capítulo 2, 4 igrejas, e no capítulo 3, as outras 3 igrejas. Essas igrejas eram igrejas reais, né? Igrejas cheias de lutas, mas também igrejas que experimentavam muitas vitórias, né? Que a gente vai ver. São comunidades que podem ser identificadas como as igrejas locais de todos os tempos. Por quê? A gente já viu aqui que, embora originalmente João tivesse endereçado, né, o Apocalipse ou essas cartas a essas 7 igrejas, significa que esse livro foi enviado para todas as igrejas em todos os tempos. Por quê? Porque o princípio que nós estamos vendo aqui aplica, né, a todas as igrejas de todos os tempos, né, de todas as eras. Tanto que a gente vai ver que os aspectos encontrados aqui nessas 7 igrejas são encontrados em nossas igrejas também. São encontrados nas igrejas atuais. Por exemplo, a gente viu que a igreja de Éfeso, por exemplo, ela era cuidadosa na doutrina, mas faltava amor. A gente vai ver que a igreja de Pérgamo, ela era fervorosa em amor, a gente vai ver, mas descuidada na doutrina. Assim como as igrejas de hoje também. Então a gente vê, né, essa identificação, né, nessas 7 igrejas. A gente vai ver também que o Senhor aqui, ele agradava mais de umas igrejas do que de outras. Algumas igrejas, elas são mais elogiadas do que outras. Outras mais criticadas. Mas todas são igrejas verdadeiras. Todas são igrejas verdadeiras. De maneira geral, a gente vai ver aqui que essas 7 igrejas enfrentavam 2 tipos de problemas. Problemas externos e problemas internos. Qual que é o problema externo? Era a perseguição, tanto do Império Romano quanto dos judeus. Uma perseguição intensa. Problema externo. Problema interno era a aceitação de um falso ensino, né? A tolerância de um falso ensino, ou o oposto disso,
que era a preocupação com a doutrina verdadeira, mas faltava o amor. Então, dois problemas internos. Ou era a tolerância com o falso ensino que estava naquela igreja, nessas igrejas, ou então uma preocupação com a doutrina verdadeira, mas não tinha amor, né? Eram frios, né, ali na relação uns com os outros. E ao estudarmos dessas cartas, a gente vai ver que Cristo ele exorta, a gente vai ver que Cristo ele repreende, a gente vai ver que Cristo ele encoraja, a gente vai ver que Cristo ele consola e ele vai fazer promessas também a essas igrejas, como nós iremos ver. A gente viu semana passada com o pastor Mateus que ele falou sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna, né? No capítulo 2 ainda. A igreja de Éfeso, a gente viu que recebe um elogio e uma crítica. O elogio, ela que era uma igreja fiel na doutrina. Era uma igreja bem fiel à doutrina. E a crítica é que, embora essa igreja fosse fiel à doutrina, eles tinham abandonado o primeiro amor. Eram fiéis à doutrina, mas eles estavam frios ali, né? Haviam já abandonado o primeiro amor. E a igreja de Esmirna, como também nós vimos, ela não recebe nenhuma crítica. A gente viu que ela era uma igreja sofredora, a gente viu que ela é uma igreja extremamente perseguida, a gente viu que ela era uma igreja pobre, caluniada, uma igreja aprisionada, mas com tudo isso, Jesus só faz elogios a essa igreja, né, de Esmirna, e a gente viu semana passada. Hoje a gente vai ver a igreja de Pérgamo, a partir do versículo 12. Eu ia falar de Pérgamo e Tiatira, mas Tiatira a gente vai ver semana que vem, porque eu acho que vai ficar muito extenso, né? E semana que vem a gente vê a igreja de Tiatira analisando, né, cuidadosamente versículo por versículo. Vamos ficar só na igreja de Pérgamo hoje. E aí, versículo 12, João ele começa falando aí, né? Ao anjo da igreja. A gente viu que o anjo da igreja é o pastor da igreja, né? Ou ao líder da igreja, ao mensageiro da igreja, né? O pastor da igreja. Ele continua falando: em Pérgamo escreva. Pérgamo, ela era a segunda maior cidade da Ásia Menor, ficando atrás somente da cidade de Éfeso. Ela era conhecida por alguns como a cidade mais importante da Ásia, ou mais famosa da Ásia ali, uma cidade importantíssima. Era um grande centro cultural, né? E nesse sentido, por ser um grande centro cultural, ficava à frente da cidade de Éfeso. A cidade de Pérgamo era onde ficava a segunda maior biblioteca do mundo, ficando atrás somente da biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca que ficava em Pérgamo tinha cerca de 200 mil pergaminhos. Olha que interessante, gente. 200 mil pergaminhos. Daí, o nome que se dá, né? Aquele suporte de escrita feito de pele de animal, né? Pergaminho, por causa da cidade de Pérgamo. Cidade de Pérgamo, que virou uma referência aí para o mundo inteiro. Na cidade de Pérgamo também havia um culto ao imperador. A gente vai ver como que se dava isso. Havia um templo dedicado a César nessa cidade de Pérgamo também. Havia adoração a falsos deuses, inclusive havia um templo dedicado a Esculápio, que era o deus da cura, cuja insígnia você deve conhecer, que são duas serpentes, né, enroladas, né, em uma vara, que até hoje é símbolo da medicina, né? Então é essa a insígnia. Então lá havia um templo dedicado a esse deus da cura, a Esculápio. Além disso, várias pessoas do mundo inteiro iam para essa cidade em busca de cura, porque ali também havia um colégio de sacerdotes médicos muito famoso. Havia uma escola também nessa cidade de medicina muito famosa. Então muitas curas aconteciam nessa cidade e eles atribuíam a cura a esse deus da cura. Então era uma cidade bem movimentada, muitas pessoas iam nessa cidade, e é nesse lugar, é nessa cidade que o Senhor tinha uma igreja, né? Nesse lugar tão importante e ao mesmo tempo tão idólatra, Jesus tinha algo para falar. E ele começa falando aí, ó, versículo 12 ainda. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem que tem a espada afiada de 2 gumes? É Jesus, né? E a espada aí, ela é a palavra. E por que 2 gumes? Alguns entendem que 2 gumes porque a palavra ela cura, a palavra ela liberta, a palavra
ela restaura, ela transforma. A palavra, ela salva. Mas essa mesma palavra, que ela é cura, que ela salva, ela também pode colocar uma pessoa numa situação muito difícil. Essa mesma palavra que ela salva, perceba, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que bênção! Mas essa mesma palavra também diz que aquele que crê não é condenado, né? Mas aquele que não crê já está condenado. Perceba que é a mesma palavra, uma espada de dois gumes. A palavra diz que nós podemos orar, que Deus é capaz de guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Olha que bênção, né? Que a paz que excede todo entendimento guardará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. A palavra diz que Deus nos ama, por exemplo, e nada nem ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo fala, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir. Olha só que bênção. Mas essa mesma palavra também diz que os perversos não herdarão o reino de Deus. Nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, isso está em 1 Coríntios capítulo 6, nem caluniadores, herdarão o reino de Deus. Então perceba, a palavra também diz que o lugar dos incrédulos, dos depravados, dos assassinos, dos mentirosos é o lago de fogo. Então percebe que a palavra, ela salva, mas essa mesma palavra também pode colocar uma pessoa em situação muito difícil, essa pessoa assim não crê em Jesus. É por isso que ela é uma espada de dois gumes. Ela mostra dois caminhos. Ela mostra a vida eterna, mas também mostra a condenação eterna. A palavra de Deus, ela mostra o caminho largo, mas também mostra o caminho estreito, mas também mostra o caminho largo. Essa mesma palavra, ela mostra o caminho do arrependimento ou o caminho do coração duro. Ela fala do céu e também fala do inferno. Então, o ser humano, ele tem duas opções. E essa palavra, ela fala desses dois caminhos, né? Desses dois caminhos. E aquele que tem na sua boca a palavra de dois gumes, fala essa igreja. Então não é o pastor que está falando, né? Não é um líder que está falando, é Jesus. Ele que tem essa palavra de dois gumes. E aí ele fala, versículo 13. Sei onde você vive. Onde está o trono de Satanás? Como eu falei, Pérgamo era conhecido por alguns como a cidade mais famosa da Ásia. A cidade que havia ali a segunda maior biblioteca desse mundo antigo aqui. Eles se gloriavam em seu conhecimento. Eles se gloriavam em sua cultura. Em Pérgamo ali havia vários deuses. Além do templo dedicado ao deus da cura, que eu disse que é Esculápio, tinha o famoso templo dedicado a Zeus também, que na época era uma das 7 maravilhas do mundo. Isso tudo na cidade de Pérgamo. Havia ali um templo, como eu disse, dedicado ao imperador. Pérgamo foi a primeira cidade ali a ter um templo dedicado ao imperador vivo. Ou seja, Pérgamo, ali foi construído em Pérgamo um primeiro templo dedicado ao imperador vivo. O que eles faziam? Eles iam até esse templo, acendiam incenso para adorar o imperador, para adorar a César, cultuar o imperador. Então, como esse primeiro templo construído, o primeiro templo construído ao imperador vivo, estava nessa cidade de Pérgamo, como Pérgamo, ela era a sede ali, onde todos os outros cultos ao imperador procediam, Cristo fala que ali está o trono de Satanás. Ali está o trono de Satanás. Começou, entre aspas, ali. Então perceba que o trono de Satanás não está em um edifício. Por que eu digo isso? Muitos, eles olham para esse texto aqui, esse versículo, e pegam isso para defender a ideia de demônios territoriais. Mas aqui não fala que o trono de Satanás está em um edifício, não. É todo um sistema aqui. A Bíblia não está falando aqui ou dando base para demônios territoriais. Por quê? Porque nós entendemos que demônios, eles vão e incorporam em pessoas, não é verdade? Eles possuem pessoas ali, E eles não estão especificamente no edifício. Ele vai, e incorpora em pessoas ali.
Então, ali está o trono de Satanás, porque havia um templo ali, dedicado a César, e também a adoração a falsos deuses. Então, era uma cidade idólatra. Era uma cidade idólatra. Como que a gente entende isso? Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, quando ele fala que quem adora ídolo não está adorando a Deus, né? Está adorando a demônios. Então, como que estava o trono de Satanás nessa cidade? À medida que essa cidade adorava o imperador, à medida que essa cidade adorava falsos deuses, à medida que essa cidade, né, havia construído ali um culto, né, ao imperador vivo, ali estava o trono de Satanás, né? À medida que essa cidade vivia idolatrando ali, ou em idolatria, adorando falsos deuses, então perceba que é todo um sistema religioso, né, todo um sistema pagão que levava as pessoas à idolatria. Por isso que ali estava o trono de Satanás. Isso nos alerta também em relação à imagem que nós temos de Satanás, né? Muitas vezes, né? Eu acho que é uma ideia até medieval assim, Satanás com tridente, né? Com chifre, né? Com olhos vermelhos. A Bíblia não descreve Satanás dessa forma. Satanás, ele é um anjo caído, né? Satanás, ele é cruel. Satanás, ele é assassino. Satanás, ele é mentiroso, né? Satanás, ele é sedutor. Satanás, ele é enganador, né? A Bíblia chama Satanás do Deus desse século. Então, bem diferente dessa imagem assim, de Satanás, ele é mentiroso, né? Ele é enganador, né? E está bem longe da verdade essa imagem, né? Com tridente, né? Com chifre de Satanás, né? A Bíblia nos apresenta Satanás de uma outra forma. E embora tenha tudo isso nessa cidade, seja dessa forma, uma cidade idólatra, uma cidade que havia levantado ali, né, o trono de Satanás, porque havia um templo ali dedicado à adoração ao imperador vivo, embora essa cidade tivesse tudo isso, vivesse na idolatria, Jesus disse no versículo 13 ainda, está o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome, não é isso? Não renunciou à sua fé em mim. Olha que interessante. Mesmo essa cidade com tanta idolatria, com templos idólatras, né, com pessoas aí adorando falsos deuses, mesmo em um meio tão corrompido pelo sistema mundano, a igreja não renunciou à fé em Jesus, né? A igreja estava sendo perseguida, se manteve firme, atacada, mas não renunciou à fé em Jesus. E aqui eu elogio que Jesus tem essa igreja. Por quê? Estavam conservando em meio a toda essa idolatria, alguns, né, o nome de Cristo, né? Os cristãos, eles não se desviaram por causa da perseguição, né? Esse é o ponto dessa igreja. Não se desviaram por causa da perseguição, se mantiveram firme ali, né? Versículo 13 fala, você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, meio à intensa perseguição. E a fidelidade era tanta, que chegava até a morte, porque olha o versículo 13 aí. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo, quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Antipas, alguns dizem que era um membro, mas provavelmente era um líder dessa igreja, era um pastor, né? Ou era uma referência aqui nessa igreja, né? Ou de fidelidade cristã. A Bíblia fala que nem mesmo Antipas, minha testemunha fiel, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ou seja, né, na mais severa perseguição, esse homem chamado Antipas, que provavelmente era um pastor, ele não renunciou à sua fé e acabou sendo morto. Mas foi morto por quê? Porque não negou Jesus. A história nos conta que esse Antipas, ele foi colocado dentro de um boi de bronze e ali atearam fogo. Então ele foi morto, sufocado e queimado dentro de um boi de bronze. Dentro de um boi de bronze. Então, fiel nesse sentido. Em meio à perseguição, não negociou a fé em Jesus. Permaneceram firmes
em Jesus. Então, problemas externos, esse é o ponto dessa igreja. Problemas externos abalavam aquela igreja. Esse é o ponto, né? E esse né, é o grande elogio que Jesus tem, ou Jesus fez a essa igreja. Porém, agora, uma vez que Satanás ele não consegue vencer as perseguições, a gente percebe que parece que ele muda de tática aí e quer afetar a igreja internamente. E a gente vale uma reflexão, porque às vezes os problemas internos numa igreja atrapalham muito mais do que os problemas externos. A igreja ela pode se manter firme em meio às perseguições, né? Em meio a perseguição intensa, mas ainda assim, mesmo se mantendo firme em meio à perseguição, essa mesma igreja pode estar sendo reprovada internamente por Jesus. Mesmo se mantendo firme, né, daquilo que vem de fora, internamente essa igreja pode estar sendo reprovada por Deus em alguns aspectos. Como assim? A gente vai ver aqui que alguns irmãos parece, né, que abriram guarda e começou a ceder diante da sedução do engano religioso aqui nessa igreja de Pérgamo. Na igreja havia crentes fiéis e na mesma igreja havia alguns que estavam se desviando da verdade. Por isso estava sendo reprovado por Deus. Né? Perceba, estavam firmes diante dos ataques de fora, mas internamente estava sendo atacada, né? Estava de alguma forma aceitando ali, porque o versículo 14 fala aí, fala, no versículo 13 terminando fala, né? Nem mesmo Antipas, minha testemunha fiel, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, Jesus fala, tenho contra você algumas coisas. Então, algumas coisas, não são todas as coisas, e nem uma coisa só, né? Algumas coisas, não era que toda a igreja era dessa forma. Eram algumas coisas, por isso a necessidade da igreja ser corrigida. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Aí ele continua falando. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Lá no meio dessa igreja que se mantinha fiel às perseguições e aos ataques que vinham de fora, lá no meio havia pessoas que ensinavam os ensinos de Balaão. Que não são todas as pessoas que sustentavam, né? Esse falso ensino, mas algumas pessoas sim. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Versículo 14 ainda. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Essa é a crítica de Jesus a essa igreja. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês se apegam aos ensinos de Balaão. Então, a igreja não mudava por causa dos ataques que vinha de fora, como a gente viu aí, não negava o nome de Jesus, mas no meio dessa igreja tinha um problema muito grande, que era a idolatria. Né? De maneira interna tinha esse problema muito grande. Né? Balaão, está lá em Números, foi um profeta comprado por Balaque para amaldiçoar Israel. Né? Mas sempre quando Balaão ia amaldiçoar, ele abençoava. Né? Sempre quando ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Né? E aí, Balaão foi e falou com Balaque, né? Teve uma ideia. Ele fala, né? Ele falou que sempre quando ele ia amaldiçoar, ele falou que não conseguia amaldiçoar, ele abençoava, né? Que contra Israel não vale encantamento. Né? Aí Balaão teve uma ideia. Em outras palavras, ele que era ímpio, falou para Balaque para colocar mulheres pagãs, né, no meio do povo de Israel. Coloque essas mulheres no meio do povo ali para que os homens tenham relações com essas mulheres pagãs e começam a adorar o Deus dessas mulheres, cometendo assim o pecado da idolatria. Essa foi a jogada ali de Balaão. O que Deus está querendo dizer? Né? O que Jesus está querendo ensinar falando disso? Né? O que aconteceu lá com Balaão estava acontecendo aqui nessa igreja de Pérgamo. A perseguição não para a igreja de Pérgamo, né? Não estava parando, e nem faz com que o povo abandonasse Jesus aqui, mas eles estavam tolerando a imoralidade no seu meio. Essa analogia
né? Alguns homens estavam na doutrina de Balaão, ou seja, na corrupção moral. Alguns homens estavam na doutrina de Balaão, como? Na idolatria, no meio da igreja. Então, estavam resistindo à perseguição, aos ataques, mas estavam na imoralidade, estavam na corrupção. Alguns estavam vivendo dessa forma e tolerando essa imoralidade dentro da igreja. Então, nessa igreja, tinha pessoas que eram muito fiéis e tinha pessoas que não eram tão fiéis assim, né? Dentro dessa igreja. Esse era um problema. Essa era uma situação. Qual que era a outra? Versículo 15 aí. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então perceba a diferença, irmãos. A igreja de Éfeso odiava a doutrina dos nicolaítas, não é isso? Olha comigo no versículo 6. No versículo 6 aí do capítulo 2, olha o que Jesus fala a essa igreja aí de Éfeso. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então, a igreja de Éfeso odiava e a igreja de Pérgamo estava se apegando. Olha aí, que curioso, né? E o texto fala aí que Deus, no versículo 6, né? Que Deus, ele odeia. Olha só que interessante. Deus, ele ama, né, irmãos? Deus é amor. Nós sabemos disso. Deus, ele ama. Mas Deus também odeia. E não tem outra palavra que é odiar mesmo. Deus odeia. O mesmo Deus que ele é infinitamente amor, ele também odeia. E odeia o quê? O pecado. Deus, ele odeia o pecado. E Deus odiava a doutrina dos nicolaítas. Odiava. E por que odiava a doutrina dos nicolaítas? Alguns dizem que a doutrina dos nicolaítas ensinava que a liberdade em Cristo era liberdade para o pecado. É como se ele dissesse assim, olha, já que nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, vamos pecar para que a graça aumente. Já que nós não estamos mais debaixo da lei, fomos alcançados pela graça, vamos continuar vivendo sem diferença nenhuma com os ímpios, para que a graça seja abundante na nossa vida. Vamos continuar vivendo sem considerar os mandamentos de Deus, né? Ou seja, transformando a graça em licença para imoralidade. Transformando a liberdade que Cristo nos dá, é verdade? Não dá liberdade? Transformando essa liberdade que Cristo nos dá para a libertinagem. Então, era mais ou menos assim essa doutrina dos nicolaítas, né? Falava que o crente não precisava ser diferente. Que o crente ele poderia viver dentro da igreja com as mesmas práticas. Porque quanto mais pecar, maior seria a graça de Deus na vida dele. Quanto mais ele se entregasse ao pecado, maior seria o perdão. Né? Fazendo assim uma apologia ao pecado. Então façam as mesmas coisas que os ímpios fazem fora da igreja, dentro da igreja. Porque a graça do Senhor está aí. Né? O perdão está aí sendo oferecido. Né? E a graça vai ser abundante da sua vida. Olha só, uma perversão à verdade, não é verdade? Uma perversão ali da verdade. E alguns estavam ensinando isso dentro dessa igreja e outros estavam aceitando. E outros estavam concordando, né, com esse falso ensino. Estavam ensinando uma heresia, né, e se conformando com a heresia, né, sendo ensinada nessa igreja. E não é assim, né, irmãos? Não é assim, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura, não é verdade? As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram coisas novas. O que eles estavam ensinando aqui, e de alguma forma que estavam se conformando, é ao contrário daquilo que Paulo havia ensinado em Romanos capítulo 6. Deixa aberto aí comigo e vai comigo lá rapidamente para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, no versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Eu disse que a doutrina dos nicolaítas peque à vontade. Você foi alcançado pela graça de Deus.
Não se preocupe, continue pecando mesmo dentro da igreja, porque a graça do Senhor, ela vai ser abundante na sua vida. Quanto mais você pecar, mais perdão você irá receber. Como que Deus não vai odiar isso, não é verdade? Né? Como que Deus não vai odiar? Deus odiava. E olha o que Paulo fala em Romanos 6, versículo 1. Que diremos então? Vê se não é o contrário a doutrina dos nicolaítas. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo responde, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Pula comigo para o versículo 13, desse mesmo capítulo 6, versículo 13. Aí Paulo continua falando, versículo 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Versículo 17. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Escravos da justiça. Por isso que Deus odiava a doutrina dos nicolaítas, que era uma perversão da verdade. A verdade, né? A igreja, voltando lá para Apocalipse capítulo 2, a igreja ela não sofria com a perseguição de fora, mas sofria com o que vinha de dentro, com falsos ensinamentos. Não sofria com aquilo que vinha de fora, mas sofria com a heresia, sofria com as falsas doutrinas. Então percebam, irmãos, que Satanás aqui, a estratégia dele aqui não era fazer com que eles saíssem da igreja, mas que na igreja eles se misturassem com as práticas mundanas. Olha só como que é sutil, é bem mais sutil. Não queria retirar da igreja, né? E nem sempre o diabo quer te retirar da igreja. Ele só quer que na igreja você viva como o mundo, né? Só quer que a gente fique aqui e ache normal. A prática do pecado é liberado, acha normal um pecado e não ter nenhuma disciplina, acha normal a não prestação de contas. Continue na igreja, mas continue agindo como o mundo age, né? Para que ele vai nos tirar da igreja? Não precisa, para ele não precisa. Então assim, o diabo é capaz de fazer isso, de não nos tirar da igreja, mas nos corromper dentro da igreja, né? Dentro da instituição igreja. Por exemplo, eu estou falando assim para as nossas igrejas, né, que a gente tem tirado a nossa firme ou não. Quebra de maldição, essas outras coisas, alguma coisa assim, nós estamos fora da igreja, está isso ou não? Ou não tem nada a ver com isso aqui? Não entendi, dona Isabel. Pergunta de novo. Não, por exemplo, aqui fala prostituição e tal. Então, as igrejas também têm alguns costumes, oferecem quebras de maldições. E isso, eu queria saber se está dentro do que é só prostituição, alguma coisa assim que não está muito clara, se esses está rituais, certo na né? palavra. Se esses rituais de quebra de maldição, essas coisas são pecados. Não, pois é. Se fazer quebra de maldição, Sim. ser tudo certinho na palavra, porque como está aqui, eu quero saber se
Isso não está fora da palavra. Se a... Eu quero tudo na palavra. Tá. A senhora quer saber se a quebra de maldição... Pode estar na palavra ou está fora. Se está fora, então não agrada. Então, essa questão da quebra de maldição, há um debate. Eu creio que se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, eis que fizeram coisas novas. Há um entendimento, né, que fala que depois que a pessoa vá para Cristo, tem que... É como se fosse a cruz de Cristo mais algumas coisas para que essa pessoa pudesse ser liberta de fato, né? Talvez aí se encaixe na quebra de maldição. Eu não creio nisso, né? Eu creio que quando nós cremos em Cristo, né, as coisas velhas de fato se passaram, eis que se fizeram coisas novas, né? A partir daí começa um processo da nossa vida chamado santificação, né? Eu não creio que tenha a ver com quebra de maldição, né? Para aquele que é uma nova criatura, para aquele que nasceu de novo. É o que eu creio. Respondido, dona Isabel? Mais ou menos? Por que você fala orar e vigiar? Não, mas orar e vigiar... Não, mas vigiar em diversos aspectos, né? Não quer dizer que você tem que vigiar porque você é uma quebra de maldição. Também porque assim, todo pecado não confessado não é perdoado. Então, são pecados do passado que a gente quer confessar. Então, assim, desfazendo isso, se está numa palavra, está certo essas quebras de maldição. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Se não confessarmos os nossos pecados, Deus manda confessar os nossos pecados uns dos outros para que sejam sarados. Não é? E se inclui quebra de maldição, não é? Se você não crê, então crê. Eu não creio que isso inclui em quebra de maldição. Quer falar, Bernardo? Pode falar. Eu creio que, como por exemplo, desde o lado de Deuteronômio, né? Deus ele fala assim, olha, escolhe entre a bênção e a maldição. Ele também fala em Deuteronômio 28, que aqueles que servem ao Senhor, guardam a sua palavra, a obedecem, né? As bênçãos o alcançarão. E dentro desse viés, considerando desde o Antigo Testamento, as maldições elas são quebradas no momento em que você crê em Jesus, né? Então, confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele já quebra todas as maldições, porque em Cristo todas as maldições foram quebradas, né? A questão é a prática do pecado dentro da igreja, como estava em Pérgamo, tá? Que não tem muito a ver com maldição, mas sim com falta de conversão. Ele traz maldição, porque a pessoa está em pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, não adianta nada a pessoa estar na igreja, por exemplo, de Pérgamo, né, na prostituição ou idolatria, e depois fazer uma quebra de maldição. Ela tem que acertar o básico. Sim, tem. É pecado, né? É brecha. Se a gente também não dá obediência à Lídia. Porque Deus mandou obedecer toda a autoridade. Mas não se encaixa em quebra de maldição, né? Se encaixa em andar em obediência ao Senhor, né? Obediência ao Senhor. A gente crê que quando nós estamos em Cristo, né? Não há mais maldição para aquele que nasceu de novo, né? Mas o diabo ele faz isso, né? Ele não nos tira da igreja muitas vezes, mas ele quer que a gente viva aqui, né? Dessa forma, né? E com isso, qual que é a palavra de Jesus para aqueles que estão vivendo dessa forma? Versículo 16. Aí ele fala, portanto, não quebre maldição, né? Portanto, arrependa-se. Olha aí. Portanto, arrependa-se, né? Então é interessante. O Senhor Jesus, ele fala do erro, mas ele não fala do erro e deixa para lá. Ele não fala do erro, né? Ele não exorta em virar as costas. Ele exorta, fala do erro, né? E chama ao arrependimento. Ao arrependimento. Olha aí. Ele aponta o erro e fala, arrependa-se, né? Então o Senhor, ele vai dando oportunidade de arrependimento. O Senhor vai dando oportunidade de arrependimento.
O Senhor vai dando oportunidade de arrependimento, expondo o erro e chamando ao arrependimento. Porque senão, versículo 16 diz, senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, se não se arrepender, vai ter que se ver, lembra que eu falei? Que a palavra do Senhor é uma palavra de dois gumes, né? Se não se arrepender, vai ter que se ver com o lado amargo, entre aspas, né? Da palavra de Deus, que diz que o lugar daquele que não se arrepende, né? É o inferno, né? Que diz que o lugar daquele que não se arrepende é o lago de fogo. Olha aqui que interessante, o que Jesus disse. Foi o próprio Jesus que disse isso no Evangelho de João. Deixa aberto aí e vai rapidamente comigo para o Evangelho de João. Jesus diz em João capítulo 12, versículo 47. Jesus diz que a sua própria palavra condenará o ímpio no dia do juízo. Olha que interessante. João 12, capítulo 47, ele diz. João 12, 47. João 12, 47. Eles, se alguém ouve minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Olha só. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então a igreja aqui, ela precisava expurgar, né, esses falsos ensinos, né, essas heresias, essa tolerância com o erro doutrinário. Né? Eles não podiam mais tolerar. Esse era o caso da igreja de Pérgamo. Eles estavam vivendo aqui na libertinagem moral, né? E a falta de arrependimento desemboca no juízo condenatório. Né? A falta de arrependimento aqui vai trazer esse juízo. Jesus virá em juízo condenatório contra todo aquele que permanece sem se arrepender. Ele virá, né? Ele virá. E aí ele termina com uma palavra de encorajamento. Olha o versículo 17. E aqui ele termina com uma palavra de encorajamento. Aí ele diz, versículo 17. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. O maná lá em Êxodo, né, era a providência de Deus. Lá no deserto, né? Era o pão que Deus supria, né? Os israelitas, no capítulo 16. E aqui, João, ele está usando o maná aqui, querendo dizer que aquele que ouve o Espírito, ou seja, aquele que resiste a essas práticas, né? Aquele que não se amoldar aos padrões desse mundo, né? Aquele que ficar firme em meio ao mundo corrompido, né? Receberá, né, desse maná escondido, ou seja, receberá o sustento de Deus, receberá a provisão eterna de Deus. Lembre-se que o maná, né, era provisão de Deus. Maná escondido é isso. Aqueles que não se amoldarem, né, aquele que rejeitar o luxo das comidas que desagrada ao Senhor aqui nessa terra, esse receberá o banquete eterno no céu, né, e ficará completamente satisfeito. Esse receberá o banquete eterno no céu e ficará eternamente satisfeito. Esse que é o maná escondido. Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também, versículo 17. Lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Dois significados aqui, dessa pedra branca. Primeiro, naquela época lá, quando voltava pela absolvição de uma pessoa, os juízes colocavam uma pedra branca em um vaso. Ou seja, pedra branca, absolvição. Pedra preta, né, condenação. Ou seja, né, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido
conhecido apenas por aquele que o recebe. E também esse tipo de pedra era uma entrada, era como se fosse um ingresso para um banquete especial, para participar de um banquete. Ou seja, ao vencedor, né, aquele que permanecer fiel, aquele que não se dobrar aos padrões desse mundo, aquele que não negociar a fé em Jesus, né, esse será declarado justo e participará desse banquete com Jesus na eternidade. É isso que João está dizendo, né? 17, de novo, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça com o Espírito das igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, um sustento eterno, né? Receberá um alimento, né, que vai te suprir eternamente, né? Também lhe darei uma pedra branca, ou seja, será declarado justo e participará desse banquete no céu, né? Na festa de casamento com Jesus e a sua noiva. Então, aquele que não se dobrar às imoralidades, aquele que não deixar as festas, entre aspas, né, do mundo, né, vai ter uma festa verdadeira, onde a verdadeira alegria vai durar para sempre. Vai durar para sempre, né? Esse é o vencedor. E esse vencedor estará lá, diz o texto, né? Diz o texto. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Esse é o vencedor. E é isso que espera, né, aqueles que permanecerem firmes, né, fiéis em meio a tanta perseguição. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Alguma pergunta? Eu só entendi direito a pedra branca. Dois significados. Um deles era que, nessa época, né, para a absolvição de uma pessoa, os juízes colocavam uma pedra branca num pote. Então, a maioria de pedras brancas significava absolvição, né? E pedra preta, condenação. Qual que é o significado aqui? Pedra branca, eu estou livre, né? Eu fui absolvido. Então, nesse sentido, entendeu? Absolvição. Então, ao vencedor, né, aquele que permanecer firme, fiel a Jesus, será livre, né? Declarado justo. E tem outro entendimento também, que dá um significado semelhante, é que essa pedra branca dava como se fosse um ingresso, né, a um banquete. Nós também, né, participaremos desse banquete com o Senhor Jesus na eternidade. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom, então. Semana que vem a gente vai falar da igreja de Tiatira, né? Eu não quis começá-la hoje porque acho que são mais versículos, né? São 10 ou 11 versículos. Então, para não passar rapidamente... Oi? Quarta-feira vai ter. Dia 25, né? Vai dar 25? Quarta-feira 25, não? Não, então quarta-feira vai ter. Então, no dia 25, que eu imagino que não terá. Diz que o pastor Matheus está querendo que tenha, né? Mas eu acho que não terá. Eu acho que não terá, não. Ele diz aí que está pensando. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Na semana que vem, a igreja de Tiatira, né, se Deus assim permitir. Vamos orar? Glória a Deus. Quem que quer orar por nós aí? Fica à vontade.